Caros alunos, boa tarde. Vamos a comenzar nuestra segunda aula, onde trataremos algumas propriedades importantes do análisis real. Aquelas propriedades que vêm da parte da topologia da reta e que nos encargaremos de generalizar para espaços de dimensão infinita, o que nos dará ponto de partida para o estudo do análise funcional. Estudaremos o teorema de Bolzano-Weierstrass. Este teorema estabelece que sequências limitadas em Rn possuem subsequências que convergem forte. Esta é uma propriedade notável dos espaços de dimensão finita, tão importante que ela caracteriza a dimensão do espaço. Isto é, uma sequência limitada possui subsequências que convergem fortes se e somente se o espaço é de dimensão finita. Este teorema já nos diz de que a propriedade de que sequências limitadas possuem subsequências convergentes é exclusivo dos espaços de dimensão infinita. Portanto, se queremos que esta propriedade continue sendo válida nos espaços de dimensão infinita, vamos ter que utilizar outros argumentos, introduzir novas convergências, e faremos isto introduzindo os espaços normados e os espaços duais, onde estudaremos a convergência fraca. Bom, vamos a fazer então o diagrama do que vai tratar a aula de hoje. Começaremos com alguns tópicos do análise real, principalmente no que refere-se à topologia da reta. Veremos também a propriedade de Bolzano-Weierstrass, isto é, o teorema de Bolzano-Weierstrass, e utilizaremos ele para calcular, para mostrar a existência de máximos e mínimos. Generalizaremos estes conceitos, tanto a topologia da reta, a propriedade de Bolzano-Weierstrass, assim como máximos e mínimos, para dimensão infinita, que é justamente aquilo que nos trata o análise funcional. Aqui então aparece a definição dos conjuntos compactos. Olha que os conjuntos compactos não precisam ser introduzidos no caso do Rn ou de dimensão finita em geral. Por quê? Porque se caracteriza simplesmente como sendo fechado e limitado. Então a definição é muito mais simples nesse caso de dimensão finita do que conjuntos compactos através de cobrimento, que é uma necessidade para o caso de dimensão infinita. Aqui então vamos aplicar os máximos e mínimos para a dimensão infinita, e para isto nós vamos a tratar introduzindo os espaços normados e os espaços duais. Então, nosso diagrama mais ou menos se comporta desta forma: análise real, e lo partimos em três partes: topologia da reta, propriedade de Bolzano, máximos e mínimos. De aí vamos à generalização, e vamos a generalizar para dimensão infinita, a propriedade de Bolzano-Weierstrass, máximos e mínimos, e aqui se vê a necessidade de definir os conjuntos compactos através de cobrimentos abertos, e isto todo vai ser possível, os máximos e mínimos, teorema de Bolzano, utilizando os conceitos de espaços duais e espaços normados. Vamos a começar então com os elementos do análise real. Nosso ponto de partida é o conjunto O. O é chamado um aberto se para qualquer elemento de O existe um intervalo, para qualquer elemento x de O existe um intervalo aberto ou um conjunto aberto, tal que ele está integramente contido em O. Um conjunto F é dito fechado se su complementar, ou complementar com relação ao espaço todo, é um conjunto aberto. Muito bem, então aqui, por exemplo, temos o diagrama de um conjunto que está representando um conjunto aberto. O que quer dizer esta definição? Que para qualquer ponto, em qualquer parte dentro do conjunto aberto, eu posso inserir uma bola aberta integralmente contida dentro do conjunto, assim como aparece
neste diagrama. Então, bem, vamos a ver as propriedades dos conjuntos abertos e conjuntos fechados. A primeira e a mais importante, inclusive aquela que se usa para definir o conceito de topologia, é que união arbitrária de abertos é aberta. Isto é, se eu tomo uma coleção de abertos U sub I con I variando en un conjunto de índices. Observe que este conjunto de índices não necessariamente é um conjunto numerável, pode ser um subconjunto dos números reais ou pode ser inclusive todos os números reais, ou seja, é um conjunto de índices qualquer. Então, a união de esses conjuntos seguindo essa coleção de índices é também um conjunto aberto. A interseção, aqui sim, a interseção finita de abertos é aberta. Ou seja, aqui é obrigatório tomar um número finito de abertos para obter que a intersecção desses conjuntos também é um aberto. Veremos mais adiante de que interseção arbitrária de abertos não é abertos. Vamos agora para os conjuntos fechados. União finita de fechados é fechado. Se temos uma coleção de N elementos fechados, então essa união é fechada. Agora, se aqui a interseção arbitrária de fechados, seguindo índices dentro de uma coleção de índices, é também fechado. Ou seja, tomamos um fechado F sub I, com I variando em um conjunto de índices. Então, todos eles fechados implica de que a interseção arbitrária deles é também fechado. Muito bem. Uma coleção de conjuntos verificando as propriedades anteriores é chamada de topologia. Vamos para o primeiro exemplo. Interseção arbitrária de aberto não é aberto. Por exemplo, considere esta interseção destes pequenos intervalos. Observe que no intervalo menos 1 partido por n, 1 partido por n, o único elemento em comum de todos eles é o ponto zero. Portanto, quando tomamos a interseção de todos estes elementos é zero, mas zero não é um conjunto fechado, porque se eu tomo um ponto, o zero, não consigo inserir nenhuma vizinhança, nenhum conjunto aberto dentro desse conjunto. Portanto, temos que a interseção arbitrária de conjuntos abertos não é um conjunto aberto. Muito bem, vamos agora, a continuação, a dar uma série de definições, de conceitos que são importantes no que nós vamos a fazer, para poder expressar de forma precisa os pontos e os tópicos que vamos tratar. A primeira definição é a seguinte: um conjunto Vx é chamado vizinhança aberta de X, se, em primeiro lugar, X é um elemento desse conjunto e Vx é um conjunto aberto. Então, todo conjunto aberto que contém X é uma vizinhança de X. A segunda definição é ponto de acumulação. Um ponto X em um conjunto S, não, é chamado ponto de acumulação se a interseção de Vx com S possui infinitos elementos para toda vizinhança Vx de X. Ou seja, vizinhança no conceito que já foi definido previamente. Ou seja, um ponto X vai ser um ponto de acumulação se toda vizinhança que contém X intersectado com S possui infinitos elementos. Observemos aqui, por exemplo, um primeiro exemplo. Há um conjunto dos termos das sequências 1 partido por n, com n perteneciente a 0. As naturais. Observamos de que 0 não pertence a este conjunto. Por quê? Porque para qualquer número natural, 1 partido por n não é 0. Porém, verifica que 0 não pertence ao conjunto A. Porém, 0 é um ponto de acumulação. Por exemplo, se você vê esses pontos da sequência, eles se concentram todos no ponto 0. E em uma vizinhança de 0, qualquer que você tome, você pode tomar um intervalo que está metido aí, sempre vão existir infinitos elementos. Portanto, 0 é um ponto de acumulação
E 0 não necessariamente pertence ao conjunto. Ou seja, o ponto de acumulação pode pertencer ao conjunto ou não. Pode não pertencer ao conjunto, mesmo assim ele continua sendo um ponto de acumulação. Outra definição importante é que é a densidade. Essa é uma propriedade bastante importante que vai ser usada tanto em dimensão finita como em dimensão infinita. Um conjunto A é denso sobre um conjunto B se para qualquer elemento de B e para qualquer epsilon que você se imagine, existe um elemento de A tal que a diferença entre este x de B e este A do conjunto A é sempre menor que epsilon. Esto significa que nós podemos aproximar tanto quanto quisermos aproximar um elemento de B por elemento de A. A é denso em B, então nós podemos aproximar qualquer elemento de B por elementos de A. Um exemplo típico deste tipo de propriedades são os números racionais. Os números racionais formam um conjunto denso sobre todos os números reais. Isto é, qualquer número real pode ser aproximado por um número racional. Muito bem, o seguinte é um teorema muito importante. Aqui diz, todo conjunto limitado com infinitos pontos possui pelo menos um ponto de acumulação. Esta é uma da versão do teorema de Bolzano-Weierstrass. E este é um teorema que vamos a demonstrar a continuação, simplesmente para poder entender bem a técnica que é usada para este tipo de problemas. Vamos a demonstrar como esse é um conjunto limitado. Observem, existe um intervalo AB que o contém, porque se é limitado, então eu posso meter ele em qualquer intervalo, intervalo extremo direito A e extremo direito B. Muito bem, então quer dizer que essa coleção de pontos está dentro do intervalo AB. Que é o que quero demonstrar? Quero demonstrar que existe um ponto de acumulação. Então, a priori, eu vou denotar esse ponto de acumulação como P. Que é o que tenho que demonstrar? Primeiro, que ele existe, e segundo, de que qualquer intervalo que eu tome inserindo a P, ele sempre vai conter infinitos pontos de S. Muito bem, então temos infinitos pontos metidos dentro do intervalo AB, que é o que nós vamos a fazer. Vamos a tomar a metade, o ponto médio do intervalo. Correto. Este ponto médio divide o intervalo original em dois subintervalos. Então, como este intervalo original, o maior, já contém infinitos pontos, ao dividir por 2, eu posso afirmar que os infinitos pontos se encontram no primeiro subintervalo ou no segundo subintervalo. Então aqui a figura já mostra meu ponto x1, que é o ponto meio, e que os infinitos pontos podem estar tanto à esquerda de x1 como à direita de x1. Então em alguma parte devem de estar esses infinitos pontos. Então podemos supor, por exemplo, de que existem infinitos pontos no intervalo A, x. Correto? A, x1. E então, a este primeiro subintervalo, eu vou denotá-lo como sendo um intervalo A1, B1 para ser referência a nosso processo original. Ou seja, tínhamos um intervalo AB e agora passamos com um intervalo A1, B1 que contém infinitos pontos. Então aqui vamos a repetir o mesmo processo. Qual é esse processo? Tínhamos um intervalo que tem infinitos pontos, tomamos o ponto meio e então aí fazemos a dedução de que os infinitos pontos devem de estar em um desses dois subintervalos que acabamos de dividir. Muito bem. Então, de fato, repetimos este procedimento para este subintervalo. Dividimos por 2 e assim temos um outro subintervalo, depois de repetir os mesmos argumentos que vamos a denotar esse outro subintervalo como A2, A2, que possui infinitos elementos de S. Assim procedemos indutivamente, então vamos a ter n subintervalos, A sub n, B sub n, que possuem infinitos pontos de S.
Então, vamos a verificar cuáles son las propiedades que posee esta secuencia de intervalos que acabamos de construir. Primero, o intervalo, o último intervalo, por ejemplo, AN más 1n, es un intervalo que está contido en un intervalo anterior, AN, BN. A medida que va aumentando n, o intervalo cada vez se va reduciendo más. Entonces, o intervalo enésimo más 1 está contido no intervalo AN. E a amplitude do intervalo AN menos AN-BN es exactamente B menos aquel del original partido por 2 elevado a potencia n, porque hemos dividido pela mitad de n veces, ¿correcto? Entonces, así, por ejemplo, ya tenemos nuestro intervalo AN-BN y nuevamente dividimos esto y observamos que estos intervalos poseen infinitos puntos. Por tanto, a sequência que definem o lado menor, a n, é uma sequência crescente. Observe de que a medida que va aumentando los n's, a n va creciendo. Porém, ela é limitada superiormente por el extremo superior do intervalo maior que contém a todos os intervalos AN-BN. Então, AN é uma sequência crescente e limitada superiormente. De forma completamente análoga, BN agora já é uma sequência decrescente e limitada inferiormente por A, que era a cota inferior do intervalo original, do primeiro subintervalo. Por tanto, como son secuencias crescentes y limitadas superiormente, estas dos secuencias convergen para o supremo y para o ínfimo dos conjuntos. A, definido por todos los termos AN con N en los números naturales, y B, formado por los BN con N perteneciente a los naturales. Entonces, aquí tomamos o supremo de A y o ínfimo de B. Entonces, aquí aparece, vamos a tomar o supremo de A. Y observe que como os intervalos, eles cada vez van disminuyendo más, que se va cada vez más pequeño. O AN y o límite de BN deben de coincidir, porque AN menos BN es igual a B menos A partido por 2N. Cuando N va para el infinito, entonces estas dos se vuelven igual. Eso quiere decir o qué? Que o supremo de A debe ser igual ao ínfimo de B y este número va a ser igual a un número P. Por tanto, P va a ser o límite y P obrigatoriamente debe de ser un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque a secuencia converge para este punto. Si yo tomo cualquier vizinhança de P, obrigatoriamente debo de ter infinitos elementos a su n de este conjunto. Por tanto, ele vai ter infinitos elementos do conjunto S. E assim, então, provamos de que todo conjunto limitado com infinitos pontos de acumulação possui pelo menos um ponto de acumulação. Como corolario, nós temos aqui uma importante consequência que diz: sequências limitadas em Rn possuem subsequências convergentes. Este é o chamado teorema de Bolzano-Weierstrass. Ou também vamos a fazer referência a este resultado como a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Ou seja, sequências limitadas em Rn possuem subsequências que são convergentes. Muito bem. Então, aqui agora podemos fazer uma outra caracterização através da relação que já ficamos, que é um conjunto G, subconjunto do Rn, é fechado e limitado, se somente se todo subconjunto infinito de pontos possui um ponto, pelo menos um ponto de acumulação em G. Então, esta é uma propriedade extremamente importante que caracteriza aos conjuntos fechados e limitados.
Veremos posteriormente que, que esto no es verdad en el caso de dimensión infinita. Se precisa de unas propiedades a más. Entonces, en dimensión infinita, nós precisamos ya trocar esta caracterización. Ya no va a ser fechado y limitado que goza da propiedade de Bolzano-Weierstrass, sino van a ser conjuntos compactos que los vamos a definir adecuadamente posteriormente aquí. Muito bem, então a partir desses teoremas podemos resolver os problemas de minimização ou de maximização. Então veja só, aqui vamos a enunciar este teorema e vamos a dar uma ideia de sua demonstração. Vamos a dizer que um conjunto G cometido em Rn é um conjunto, seja G um conjunto do Rn fechado e limitado, seja f uma função definida de G em R, uma função contínua. Então, vai existir um par de pontos onde a função vai atingir seu mínimo e a função vai atingir seu máximo. Ou seja, vão existir pontos que minimizam a função ou que maximizam a função. Agora, aqui estes pontos não necessariamente são únicos, podem haver infinitos pontos inclusive, mas o ponto central é de que existe um ponto que minimiza a minha função e existe pelo menos um ponto que maximiza a minha função. E observe que isto está estreitamente vinculado com o fato do conjunto ser fechado e limitado e subconjunto do Rn. Muito bem, a ideia da demonstração usa o seguinte: como f é contínua e G é um conjunto limitado, então a imagem por uma função contínua de um conjunto limitado é limitada. Portanto, por ser limitado, existe o supremo. O axioma de supremo me garante de que existe o supremo desta função. Muito bem. Agora, uma coisa é que exista o supremo e outra coisa é que exista o ponto de máximo. São coisas completamente diferentes. Logo aqui, como estamos tomando esse o supremo, vai existir uma sequência de elementos de G que vai convergir para o supremo. Ou seja, uma sequência de elementos de G, tales de que f de x, as imagens dessa sequência, se aproximam ao supremo. Muito bem, como G é fechado e limitado, usamos este teorema que nos garante de que todo conjunto fechado e limitado, não? Ou seja, se eu tenho uma sequência limitada, então existem subsequências que é convergente. Então, como o conjunto G é limitado, isso me garante de que a sequência é limitada e, portanto, existe uma subsequência convergente. Vamos a denotar a subsequência convergente da mesma forma e vamos a dizer que esta se aproxima a um número que vamos a chamar de x sub m. Pela continuidade da função, se eu tenho que esta sequência é convergente, a continuidade me garante de que o limite quando f de x ni, quando nível para o infinito, é igual a f de xm, e este, por sua vez, vai ser igual ao supremo da função, porque o f de xn converge para o supremo e, portanto, vai ser igual, pela continuidade, a f de xm. Então, quer dizer que o supremo é atingido num elemento xm que pertence a G. Portanto, esse xm é obrigatoriamente um ponto de máximo. E isto é o que mostra o resultado. Então, aqui já você vê como o fato da propriedade de Bolzano-Weierstrass nos implica a existência de máximos e também de mínimos. Então, vamos agora a falar um pouco mais sobre as propriedades desta dimensão finita e as convergências que estão relacionadas nestes espaços. Este teorema estabelece o seguinte: um conjunto G é fechado e limitado, que acabamos de ver aí, se todo subconjunto infinito de pontos possui um ponto de acumulação. Então, isto já havíamos visto, mas isto lo podemos enunciar de uma forma equivalente. E qual seria essa outra fórmula equivalente? Falando sobre de forma mais topológica, através de conjuntos abertos, fechados. Então, aqui
estabelecemos o teorema, uma bola é fechada e ilimitada se somente se todo subconjunto infinito de pontos possui um ponto de acumulação. Então aqui já se caracteriza as propriedades de Bolzano-Weierstrass, se caracteriza para conjuntos que são fechados e limitados. Então, fechado e limitado já caracteriza todos os conjuntos para os quais, em dimensão finita, para os quais existe esta propriedade, ou seja, se verifica a propriedade de Bolzano-Weierstrass. O principal problema é de que este resultado não pode ser estendido para a dimensão infinita. Se precisa mais para a dimensão infinita. Ou seja, ser fechado e limitado não é suficiente para garantizar a propriedade de Bolzano-Weierstrass em dimensão infinita. É necessário introduzir um novo conceito, um conceito mais forte. E esse conceito é compacidade, que nós vamos a definir aqui. O ponto importante é que tipo de conjuntos são aqueles que verificam a propriedade de Bolzano-Weierstrass. E qual é essa propriedade que estamos falando? É de que todo conjunto infinito de pontos possui um ponto de acumulação. Essa é a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Então, em dimensão finita, qualquer conjunto fechado e limitado verifica essa propriedade, não? Em dimensão finita, basta que seja um fechado e limitado. Mas em dimensão infinita, isto é falso. Então, para poder obter este mesmo resultado em dimensão infinita, precisamos de uma propriedade extra. E então aqui aparece uma definição para poder tratar estes problemas em dimensão infinita. E a definição nos diz o seguinte. Primeiro vamos a começar com cobrimento aberto. Diz que uma família de abertos, ou subir, é um cobrimento aberto de um conjunto K, se de subir cada uma delas é um conjunto aberto e K está contida na união de todos estes conjuntos. Muito bem, então cobrimento aberto é simplesmente uma união de conjuntos abertos que contém o conjunto. Se eu tenho K, um cobrimento aberto vai ser uma união de abertos que contém esse conjunto K. Muito bem. Aqui, então, agora já vamos à definição de conjunto compacto. Então, um conjunto K é chamado de compacto se todo cobrimento aberto de K possui um subcobrimento finito. E aqui, então, veja só, vamos estabelecer uma coisa que relaciona estes conceitos com aqueles que foram estudados em dimensão finita. Dizemos, um conjunto G é compacto se somente se todo subconjunto de pontos possui pelo menos um ponto de acumulação. Ou seja, um conjunto compacto, desde que tem cobrimento aberto, não implica subcobrimentos finitos, ela verifica a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Então, mas veja que esta situação de Bolzano-Weierstrass é equivalente a fechado e limitado, mas a necessidade de definir este conjunto compacto é por causa de que temos que levar esta situação para a dimensão infinita. Então, este mesmo resultado pode ser escrito em termos de sequência da seguinte forma. Seja G um conjunto compacto, então IF uma função contínua definida sobre esse compacto. Então existem pontos xm e xm que tais que minimizam a função dentro desse conjunto. Ou seja, xm minúscula é o ponto de mínimo, xm maiúscula é o ponto de máximo. Observe que graças a esse teorema que acabamos de ver aí, a demonstração da existência de máximos e mínimos é exatamente a mesma que aquela que foi feita no RN. Muito bem, caracterizar compactos em dimensão infinita não é uma tarefa simples. Em RM nós temos que um conjunto é compacto se somente se
é fechado e limitado. Então já você vê aqui uma coisa que é diferente. Por exemplo, definir um conjunto compacto através de cobrimentos finitos e cobrimentos infinitos não é uma coisa natural. O natural em RN é definir um conjunto sendo fechado e limitado, que é uma coisa extremamente mais simples. A necessidade de definir a compacidade é devido à dimensão infinita. Porém, esta propriedade, ¿no? Esta propriedade de que um conjunto compacto é compacto se somente se é fechado e limitado, é válida somente em dimensão infinita, mais ainda, ela caracteriza a dimensão do espaço que estamos trabalhando. Aqui nós temos este teorema. A bola fechada e limitada é compacta, e agora estamos falando sim sobre qualquer conjunto, sobre qualquer espaço, se somente se o espaço é de dimensão infinita. Então aqui vemos uma propriedade topológica que caracteriza uma condição algébrica do conjunto. Que coisa nos está dizendo? Que bolas fechadas e limitadas são compactas somente nos espaços de dimensão finita. Ou seja, se eu porventura estou trabalhando num espaço e nesse espaço eu tenho que a bola fechada e limitada verifica a propriedade de Bolzano-Weierstrass, então eu tenho que estar em um espaço de dimensão finita. Muito bem. Em dimensão infinita, esta caracterização não é válida. Aqui desenvolvemos, então, as técnicas do análise funcional para estender o teorema de máximos e mínimos, os teoremas relacionados à parte topológica, para espaços de dimensão infinita. Então, a partir de aqui, é nosso ponto de partida para poder chegar ao análise funcional e obter assim resultados de dimensão finita adaptados para a dimensão infinita. E é claro que não pode ser com a convergência forte que nós temos em RN, tem que introduzir-se uma nova tipo de convergência que nós vamos a construir a partir de agora. Muito bem. Começamos então com os espaços normados. Então, nosso análise funcional se trata em generalizar, por exemplo, do que coisa que é o RN para uma outra estrutura muito mais geral de dimensão infinita. E aqui então precisamos de um espaço vetorial e precisamos de uma norma. Então, dizemos, um espaço normado, um espaço vetorial é chamado espaço normado, se existe sobre ele definida uma norma. Isto é, uma aplicação que vai de R, los reais positivos, verificando de que a norma em cada elemento é maior ou igual a zero. E se a norma é zero, então W, o elemento, tem que ser nulo. A segunda propriedade é que esta norma é homogênea positiva. Ou seja, lambda W é igual a valor absoluto de lambda multiplicado pela norma de W. E, finalmente, deve ser válida a desigualdade triangular. Muito bem, então, estes espaços normados, observe que aqui temos um espaço vetorial e uma norma, já podemos definir uma convergência. E a primeira convergência que nós temos é a convergência dada pela norma. Então, aqui decimos, a primeira definição, uma sequência de elementos de E converge forte para W se ela converge em norma. Essa aqui vai ser a convergência forte. A segunda definição, veja só, já é uma coisa um pouco mais sofisticada. Vamos a caracterizar algumas sequências. Então aqui dizemos, temos uma sequência de E num espaço normado. Esta sequência vai ser chamada sequência de Cauchy se para qualquer número epsilon que você se imagine, existe um número inteiro n positivo, verificando de que para qualquer n e m minúsculas, maior ou igual que este elemento n, todos os termos da sequência têm uma diferença menor que epsilon, ou seja, eles vão se concentrar para n bastante grande num determinado ponto. Agora vamos a utilizar este conceito de sequências de Cauchy para definir uma propriedade do espaço.
Diremos, um espaço normado é completo se toda sequência de Cauchy é convergente. Ou seja, aqui a completitude está relacionada à convergência das sequências de Cauchy, da mesma forma como é feito no caso dos números reais. Então já você vê que toda esta estrutura de dimensão infinita sigue basicamente o mesmo padrão daquele que foi desenvolvido para o caso dos números reais. Muito bem, aqui os espaços duais jogam um papel extremamente importante. Nós temos um espaço normado e temos o espaço dual. O espaço dual tem singular importância nos espaços de dimensão infinita. Por quê? Porque em dimensão finita os espaços duais são isomorfos aos próprios espaços. Então, não oferece nenhuma diferença. Em cambio, nos espaços de dimensão infinita, os espaços duais são, em geral, muito maiores do que o espaço original. Muito bem, então aqui temos nossa primeira definição. Seja E um espaço vetorial normal. Denotamos por E asterisco o espaço dual, é chamado assim espaço dual, E asterisco é igual a todas as aplicações F definidas em E com valores em R, onde F é uma aplicação linear e contínua. Então, aqui neste espaço é um espaço normal. O espaço dual aqui da definição, aparentemente nós não temos definido uma norma, mas se pode induzir uma norma a partir da norma do espaço E, e é um espaço normal. A norma asterisco, F asterisco, é igual ao supremo das imagens de F por X, quando X é em norma menor ou igual a 1 para todo elemento X de E. Então, essa norma vai ser a norma do supremo, que é a norma do espaço dual. Então, a primeira coisa desta definição, e é muito simples de verificar, e você pode fazer o teste dentro como exercício, que o espaço dual é um espaço vetorial. Ou seja, sumamos um par de elementos do espaço dual e a soma pertence. Já tomamos duas aplicações lineares e contínuas, então a soma vai ser linear e contínua. Se F é um elemento do dual, aqui temos uma propriedade muito importante, se F é um elemento do dual, então existe uma constante C positiva, de tal forma que F de X é menor ou igual que uma constante norma de X. Observe que esta propriedade basicamente nos implica de que estas funções são espécies de funções lipschitzianas. Então, se eu tenho uma função que verifica esta propriedade, então esta é uma função lipschitziana e, portanto, é contínua. Agora, a outra desigualdade, ou seja, se eu tenho que uma função é contínua, linear e contínua, então verifica que ela é uma função limitada por essa expressão. Vamos a provar isto. De fato, pela continuidade, e aqui aplicamos a continuidade da mesma forma como você aprendeu a definição em cálculo 1, nos diz que para qualquer epsilon que você se imagine, qualquer número epsilon que você tenha em mente, vai existir um número delta positivo que verifica a seguinte implicação, que a norma de ômega menor que delta me implica que as correspondentes imagens de F por ômega vai ser menor que epsilon. Observe que aqui estamos aplicando a continuidade da função em zero. Muito bem, então basta aplicar a continuidade em zero porque a única coisa que queremos mostrar é essa limitação de que F de x é menor ou igual que uma constante norma de x. Portanto, aqui aplicamos a continuidade em zero. Muito bem, então, dada esta relação de continuidade por a hipótese que nós estamos fazendo, vamos a tomar W agora como sendo delta vezes a norma, delta vezes o vector x partido pela norma de x. Observe que, en este caso, x partido pela norma de x é um vector unitário. E, portanto, a norma de W vai ser igual a delta. Muito bem, então, com este W, verificamos de que F, a imagem correspondente em esse W, vai ser menor
que epsilon menor ou igual a epsilon. Por quê? Porque ele verifica a condição de continuidade que nós tínhamos feito uma linha acima para W. Muito bem, então, esta última desigualdade, aplicando a linearidade da função f, passando as constantes para o outro lado, me implica de que f, em norma, não vai ser menor ou igual que epsilon partido por delta multiplicado pela norma de x. Muito bem, então, de aqui automaticamente segue que f vai ser uma função limitada. Então, esta última propriedade a podemos apresentar como sendo um teorema. O teorema nos diz o seguinte: se eu tenho uma função f que vai de um espaço normado E para R, e contínua se somente se existe uma constante positiva, tal que f de x é menor ou igual que essa constante multiplicada pela norma de E. Então, no caso anterior, havíamos visto de que se ele é contínuo, então esta se verifica. Mas observe de que se esta propriedade se verifica, então f já vai ser lipschitziana. E toda função lipschitziana é contínua, portanto, o resultado, de fato, é um sim e somente sim. Estas funções que verificam esta limitação são chamadas de funções limitadas. Portanto, graças a este teorema, continuidade e função limitada são sinônimos, correto? Muito bem, então, basicamente, esses são os pontos básicos que nós precisamos conhecer dos espaços duais. Agora vamos a falar um pouco sobre um dos teoremas mais importantes do análise funcional. Este teorema é o chamado teorema de Hahn-Banach. E este teorema estabelece o seguinte: veja, primeiro vamos a fazer uma observação como devemos ler um teorema, sobretudo um teorema relativamente longo como este de aqui. Em primeiro lugar, para poder entender bem este teorema, temos que identificar quais são todos os elementos que vão a participar dentro do enunciado deste problema. Então, para começar, já temos E, um espaço vetorial, temos uma aplicação P, que está definida de E em R, que verifica as propriedades muito parecidas à norma, exceto ao fato de que P seja definida positiva, ou seja, que P de x igual a zero implica zero. Então, P de fato não é uma norma, mas é o que se chama de seminorma, porque ela é homogênea positiva e verifica a desigualdade triangular, porém não é definida positiva. Então, ela é uma seminorma. Então, temos dois elementos, um espaço vetorial e uma seminorma P. Temos também um outro elemento, G, um subespaço vetorial de E. E a G minúscula, uma aplicação linear e contínua. Então, já temos quatro elementos. G, um subespaço, e G minúscula, uma aplicação linear e contínua. E então, veja só, com estes quatro elementos, vamos a colocar a primeira hipótese. Vamos supor de que a G minúscula está dominada pela seminorma P de x para todo elemento G, para todo elemento x que pertence ao subespaço vetorial G. Então, a conclusão do teorema é de que existe uma forma linear f definida em todo o espaço E, que é igual a G quando restrito ao conjunto G maiúscula. Ou seja, f de x é igual à aplicação G minúscula para todo elemento x que pertence ao subespaço vetorial G. E, finalmente, não somente esta extensão, sino que também ela continua verificando a desigualdade pela seminorma, ou seja, que f de x é menor ou igual que p de x para todo elemento x que pertence a E. Então, estes quatro elementos do teorema de Hahn-Banach nos implica que existe um quinto elemento que estamos chamando de f, que vai estender essa G minúscula e ainda vai continuar verificando a desigualdade da seminorma para todo elemento x que está no espaço total.
Então, este teorema es de extrema importancia, como vamos a ver posteriormente, y garante que existen suficientes elementos nos espacios duais para poder trabalhar e para poder fazer todos os procedimentos de convergência que nós precisamos. A demonstração deste teorema é bastante sofisticada, ela faz uso do lema de Sorda, do axioma da escolha, enfim, está fora dos objetivos desta disciplina, porém é importantíssimo que vocês saibam, entendam e saibam usar este teorema de Han-Banach. Um dos principais resultados, um corolário, uma consequência importante do teorema de Han-Banach é o seguinte corolário. O seguinte corolário, veja só, nos afirma de que para qualquer elemento x que eu tome sobre um espaço vetorial E, vai existir um elemento do dual de E que verifica estas duas propriedades. Primeiro, que a norma do espaço, a norma da aplicação F0, esse é igual à norma de x0, e quando f de x0 está calculada no ponto x0, ela vai ser a norma de x0 elevado ao quadrado. Então, este corolário, este primeiro corolário, é muito importante para que nós vamos a fazer posteriormente. Bom, vamos a demonstrar esta primeira coisa. É uma demonstração bastante simples, uma vez que vocês tenham entendido bem o teorema de Han-Banach, que isto daqui é uma consequência bem natural. Vamos a denotar por G, esse subespaço de E, como sendo o espaço gerado pelo ponto x0. Então, vamos a definir a aplicação G minúscula de x sobre este espaço unidimensional, como sendo G de x igual a G de t x0. Lembremos de que como o espaço é unidimensional e é gerado simplesmente pelo x0, então todo elemento de G é um múltiplo de x0. E a este valor, ¿no?, le vamos a dar o valor de t vezes a norma de x0 elevado ao quadrado. Muito bem, se nós calculamos a norma de G no espaço dual, ¿no?, ela vai ser exatamente igual à norma de x0. Essa é uma propriedade bastante simples de verificar. Portanto, se nós definimos agora a seminorma como sendo um múltiplo da norma de x, esse múltiplo é x0 multiplicado pela norma de x. Então, P de x, que era a seminorma do teorema de Banach, agora aqui é uma norma. Então, toda norma é uma seminorma. Portanto, do teorema de Han-Banach vai existir o f de x0, ¿no?, que está definido em todo o espaço E, que extiende a G minúscula, ou seja, que quando x está variando somente no subespaço vetorial G, ela vai verificar que f de x0 aplicado em x é igual a G de x. E por outro lado, esta f de x0 vai verificar a desigualdade da seminorma para todo elemento x que pertence a B. Portanto, de aqui automaticamente nós temos já as consequências deste teorema, correto? Então, aqui já segue o resultado. Um segundo corolário aqui, não? O segundo corolário é de que para todo elemento x que nós tomemos no espaço E, no espaço normado E, temos de que a norma de x vai ser igual ao supremo das imagens f de x, quando f, os elementos do dual de f, varia no conjunto de todos os elementos cujas normas são menores ou iguais a 1. Observe que aqui está sendo tomado o supremo com relação aos elementos do dual, que tem norma menor ou igual a 1. Então, este teorema é de extrema utilidade para poder utilizarlo. Vamos a utilizarlo com alguma frequência no que vem depois, sobretudo para identificar a convergência, para caracterizar as convergências fracas, que vamos a definir posteriormente. Muito bem, para demonstrar isto, usamos o corolário anterior. E pelo corolário anterior, vai existir um f de x0
De tal maneira que a norma de este f de x0, que é um elemento do dual de E, vai ser igual à norma de x que nós estamos considerando. E, ademais, f de x0 calculado em x é igual a x ao quadrado. Muito bem, então agora vamos a tomar um f sub 1 como sendo o quociente da aplicação f de x0 partido pela norma de x. Então, veja só, como a norma de f de, f sub 0 é igual à norma de x, f sub 1 vai ter norma igual, menor ou igual a 1. No caso, seria norma igual a 1. E ainda nós temos a seguinte relação. A norma de x, pela própria construção de f1, vai ser igual a f sub 1 evaluado no ponto x. Mas f sub 1 de x é menor ou igual ao supremo dos f de x, onde f está variando entre todos os elementos de norma menor ou igual a 1, que é o caso. Então, f sub 1 está limitado pelo supremo de todas as f's com normas menores ou iguais a 1. Então, aqui dividimos isto vai ser menor ou igual que a norma de f vezes a norma de x. E isto de aqui vai ser como a norma de f menor ou igual a 1 no espaço dual. Então, isto vai ser menor ou igual a x. Então, veja só, de aqui obtemos, se você observa o lado esquerdo, aparece norma de x. Observa o lado direito desta última relação, também você obtém norma de x. Que quer dizer isto? Quer dizer que obrigatoriamente a norma de x deve de ser igual ao supremo de f de x com f em norma do dual menor ou igual a 1. Ou seja, observando os extremos, você diz que o supremo tem que ser igual à norma de x. E, portanto, de aqui segue o resultado. Muito bem, então vamos aqui parar nossa aula por hoje e vamos a fazer nosso resumo e conclusões de tudo o que foi exposto nesta aula. Primeira coisa que nós vimos a topologia da reta, lembramos algumas coisas do análise real, sobretudo aquela propriedade ou teorema de Bolzano-Weierstrass, tanto como que sequências limitadas possuem subsequências convergentes, como o fato de que um conjunto limitado que possui infinitos pontos tem um ponto de acumulação. Observe que aqui estamos falando de forma sequencial, porém, como se trata de um espaço normado, sequencialmente convergente ou convergente em norma coincidem. As generalizações, generalizamos este conceito dos conjuntos que verificam a propriedade de Bolzano-Weierstrass para conjuntos compactos. Isto é devido a que queremos extender estes conceitos para a dimensão infinita. E falamos dos espaços normados, isto é, já para concretizar tudo o que vamos a desenvolver em dimensão infinita e para poder entender bem as generalizações que vão do espaço de dimensão finita para infinita, sobretudo as convergências, e poder caracterizar os conjuntos que verificam as propriedades de Bolzano-Weierstrass em dimensão infinita, introduzimos os espaços duais. Na nossa próxima aula, vamos a estudar as convergências que podem ser definidas entre os espaços duais. E aí, então, vamos a encontrarmos com a convergência fraca estrela, e vamos a ver como que isto implica numa generalização da propriedade de Bolzano-Weierstrass.